Vamos lá. Entramos. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma live hoje. Sim. Hoje nós vamos falar sobre alienação parental. E eu tenho aqui comigo, como convidadas especiais, a Kátia Tiroli Savoldi. Boa noite, doutora. Boa noite, pessoal. Boa noite, Esther. Um prazer estar aqui com vocês. E a psicóloga Mona Lisa Dedan, maravilhosa. Boa noite, querida. Boa noite, Esther. Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. Tudo Vai bem? ser uma alegria falar com vocês hoje. Tudo ótimo. Então, tá bom. O assunto hoje é um assunto muito delicado, porque sempre que envolve criança e adolescente, eu particularmente fico muito tocada, e o tema é alienação parental. Eu quero abrir esse vídeo de forma introdutória, se vocês me permitem, lendo o artigo 2, o artigo 2º da Lei de Alienação Parental. Posso ler, meninas? Por favor. Pode, deve. Então, vamos lá. Nós temos a Lei 12.318, de 2010, que dispõe sobre a alienação parental, tá bom? O artigo 2º, ele traz várias das hipóteses e vai ajudar muito o conteúdo do nosso vídeo. Então, vamos lá. Artigo 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou a manutenção de vínculo com este. Vou ler o parágrafo único e ele traz algumas hipóteses, tá? Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros. Inciso 1º. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. 2. Dificultar o exercício da autoridade parental. 3. Dificultar contato de criança ou adolescente com o genitor. 4. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. 5. Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. 6. Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. E o último, mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares deste ou avós. Esse foi o artigo 2º, que ele relata quais são as hipóteses legais, né? Exemplificativo, gente, não taxativo. Outras situações se enquadrarão também, se existentes, em ato de alienação parental. Mas aí já dá para entender o que é alienação em si, que é interferência na formação psicológica da criança, tá? Introduzida ou promovida por um dos pais, pelos avós ou qualquer outra pessoa que tenha o adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância. Mas, para falar sobre essas interferências psicológicas, eu tenho aqui a maravilhosa Mona Lisa, que vai explicar tudo para a gente sobre isso. Conta, Mona!
Bom, e a gente também espera as perguntas, né? Para que a gente possa responder com base na psicologia. Então, peço a licença às doutoras para falar um pouco sobre os estudos de Richard Gardner, que foi um psiquiatra que, através da análise do comportamento, ele estudou crianças e adolescentes que eram vítimas, sofriam desse mecanismo de desconstrução da família. Então, ele começou a analisar o comportamento dessas crianças, desses menores, e conseguiu, através da ciência, detectar que existia, por conta da ruptura, distúrbios no comportamento. Então, ele começou a identificar uma nova doença mental, uma nova síndrome, derivado desse meio que acaba sendo doentio para qualquer criança. Então, o que ele detectou? Que essas crianças elas tinham desdobramentos no comportamento escolar, baixo rendimento no ambiente escolar, retardo no tempo de aprendizado e comportamentos agressivos, eventos de ódio e alguns outros distúrbios que se encaixavam como doença, como patologia psíquica. Por quê? Porque elas permaneciam no comportamento desses menores. Então, assim, até 2018, essa nomenclatura de distúrbio, ela não constava no CID. Então, o que acontece? Os estudos avançaram, mesmo não constando no CID, e foi comprovado não só por Richard Gardner, e esse estudo ele foi feito na Universidade de Colômbia, mas por outros estudiosos também, que a alienação parental ela tinha um desdobramento e ela tinha uma evolução que se chama síndrome de alienação parental. Então, existe uma diferença de alienação parental e de síndrome. A alienação parental se dá quando os cônjuges rompem a relação ou a parte familiar que se responsabiliza pelo cuidado da criança ou do adolescente entra em conflito e esse menor ele fica no meio desse conflito. Então, existe um cabo de guerra, né, em ambos os lados. Então, eles ficam medindo forças e a criança fica ali no meio. Então, o que acontece? É quando o pai e a mãe se recusa a entregar o filho para que o outro possa ter momentos com esse filho, é um final de semana, recusa presentes, começa a fazer a cabeça dessa criança de uma forma que a criança passa a acreditar que a outra parte, ou pai ou mãe, não quer bem a ele, que a outra parte não ama mais ele, que a outra parte não se importa mais com ele. E aí, quando a gente vai para o âmbito da família, e não existe especificamente um pai ou uma mãe, e aí a gente coloca nesse quadro um avô, uma avó, um tio, uma tia, uma madrinha, um padrinho, também acontece a mesma coisa, tá? Então, a criança, ela começa a se sentir insegura, ela começa a se sentir não amada, ela começa a se sentir desvalorizada. E o que ela começa a produzir? Ela começa a reproduzir o comportamento que realmente ela está sentindo, que é insegurança, raiva, e ela não sabe nomear esses sentimentos, porque ela não teve esse desenvolvimento. Ela só sabe sentir. Então, ela vai ter vários problemas relacionado ao comportamento de interação com outros jovens, interação com outros adultos. Ela vai se sentir insegura de estar em outros ambientes que não seja o que ela conhece, porque ela só conhece aquele ali como sendo bom
porque ela não conhece o bom e o ruim, ela só conhece aquele ali, que é um ambiente de conflito e guerra psicológica, né? Então, o que é perigoso nesse quadro? E quando a criança ela passe para a adolescência, esse aspecto de raiva, esse aspecto de menos-valia, esse aspecto de autoestima baixa, ele se amplia. Porque o que a gente tem na fase da adolescência são os hormônios e os nossos sentimentos muito acrescidos, porque a gente está experimentando o mundo. Então, se até então a gente não experimentou afeto, a gente não experimentou cuidado, a gente não experimentou segurança no seio da família, que é o nosso primeiro núcleo, a gente não vai ter como se desenvolver enquanto adolescente para a fase adulta de uma forma saudável. Então, nós corremos o risco aí, enquanto sociedade, de estarmos desenvolvendo jovens com patologias gravíssimas, como, por exemplo, uma esquizofrenia, uma patologia mais séria, sabe? Então, assim, como a gente deve mediar esses conflitos? O problema já existe na família. Então, o que vai acontecer? Vai entrar aí uma rede de profissionais, como assistentes sociais, a escola, porque tudo vai começar com o olhar da escola também, com o comportamento dessa criança. Então, a escola, assistentes sociais, psicólogos, em casos extremos, psiquiatras. Então, chama-se esses pais, né? Chama-se os responsáveis por essa criança para entender aonde está o problema, para conversar, para entender como pode remediar e sanar esse problema. Tira-se a criança desse cenário, porque ela tem que ser poupada e privada de tudo. E aí, o que acontece? E também tem que haver um olhar jurídico, porque a gente tem que pensar que a criança está vulnerável. Então, aonde um advogado ele pode estar atuando para a saúde e segurança dessa criança? É aí que a assistência social vai entrar, mediando com essa realidade jurídica, para ver o que a gente pode manter essa criança em segurança, como a gente pode manter, tá? E aí, vendo os dois lados, né? O lado do pai, da mãe e de toda a família que convive próxima a essa criança, vamos ver como, de uma forma inteligente e segura para a criança, a gente pode assegurar que ela vá ter um meio saudável para se desenvolver. Ok? Sim. Me fiz clara, gente? Sim, porque, na verdade, toda ruptura, né, de relacionamento, vou falar na hipótese de relacionamentos, porque é o mais comum, mas nós sabemos que não só existe essa possibilidade para ocorrência da alienação parental, né, gente? Mas o término do relacionamento é difícil. E o casal, ele precisa verificar que a criança é o bem mais precioso que eles tiveram na constância daquela união. Então, não adianta um tentar prejudicar a imagem do outro para esta criança. Por quê? Porque isso só vai trazer prejuízo para a criança. Não é manipulando ela, o menor, né, que se terá que eles vão reatar ou que vai salvar essa relação. É muito complicado, né, doutora Kátia? Porque a gente sabe que, normalmente, quando há uma ruptura, uma das partes não deseja a ruptura e vai tentar usar a criança para manipular a outra para voltar. O que eu mais vejo em consultas, quando os clientes me procuram, e fica aquelas frases: esse final de semana você está comigo? A gente não está mais junto todos os dias, porque a mamãe não quis mais manter a nossa família. Ou a mulher vira para a criança e fala: o seu pai saiu de casa porque está com aquela piriguete vagabunda, trocou a mamãe, sabe? Coisas do gênero. E aí a cabecinha da criança
que tem aquelas duas pessoas como bases principais, os exemplos, os pilares, uma atacando a outra, sabe? É muito complicado para a criança. Isso eu estou falando de exemplos práticos. Doutora, a doutora Kátia me fala se é diferente com você. Não. Boa noite, quero dar um boa noite aqui para o pessoal que está me assistindo, que mandaram uns rolazinhos. Posso? Pode. Para o Silênio, Gilberto, Zara, obrigada. Meus clientes que eu adoro, Fábio Savold, Miuki, minha amiga, agradeço. Beijo, Todos vocês, Fábio, o Fábio, meu marido. Miuki. Beijo. Muito obrigada por acompanharem as nossas lives. Nós temos aqui o objetivo ampliar o conhecimento das pessoas, ajudar para que a grande maioria, principalmente nesse momento que a gente tem vivido, de restrição social, para que as pessoas entendam que algumas coisas que acontecem dentro da casa delas é comum em determinadas situações, ou pode ser uma situação perigosa, até doentia, dependendo das circunstâncias, né? A gente traz hoje um tema que é extremamente delicado, porque ele trata de criança, ele trata de pessoa, ele trata do crescimento, do desenvolvimento de um serzinho que vai ser um ser humano daqui a pouquinho, e ele vai construir alguma coisa, e esse serzinho que vai manter o nosso país, a nossa humanidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas crianças. Quando a gente coloca uma criança no mundo, a gente tem que ter a consciência de que nós vamos fazer o melhor para eles, dar o melhor da educação para eles, fazer com que eles se tornem indivíduos para o mundo, indivíduos saudáveis, indivíduos que possam ser produtivos, indivíduos que possam criar e se estabelecer e criar um mundo melhor para eles, não é verdade? Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, principalmente em direito de família, isso é muito comum, num caso de separação, como a doutora Esther bem colocou, né? É muito comum. Quando acontece um caso de divórcio, separação que não é consensual, ainda que quando é consensual, é comum ter esse tipo de discussão, de disputa do filho, né, entre os genitores. Ah, não, porque papai gosta mais de você. Ah, papai só pode te ver cada 15 dias. Um exemplo, tá, gente? É uma situação hipotética. Então, o papai vai nesse final de semana que o papai tá com você, te dou tudo. Eu não tenho limites. Você não tem hora para dormir, você não tem hora para escovar os dentes, você pode ficar sem tomar banho. Isso é alienação parental. Por quê? Porque ele não estipula as regras que normalmente aquela pessoa que cuida, isso pode ser inverso também, tá? Aquela criança que mora com o pai e passa só algum período com a mãe. É muito comum. Aí você fala assim, mas eu nunca fico com ele, agora eu vou ficar com ele, eu vou dar bronca nele, eu vou colocar ele para escovar os dentes? Sim. Por quê? Quando aquela pessoa que não mantém as regras de uma criança, o que ela está fazendo? Ela está tentando se beneficiar e criando na cabecinha daquela criança situações de, quando eu estou com fulano, ou papai ou mamãe, eu posso, né? E aí essa criança começa também a praticar alienação inconscientemente contra aquele genitor que estipula regras. Isso é um limite muito complicado, mas é perigoso e ele tem que ser observado. Normalmente, quem observa isso, tá? Os ambientes escolares, né, com as mudanças de comportamento dessas crianças, então elas passam a não produzir, elas passam a não trazer lição de casa pronta no final de semana. Esses pequenos detalhes, a pedagogia já estuda, né, a psicologia da educação. Eu tive uma passagem muito curtinha nessa esfera, quando eu fiz magistério, mas eu dei uma passadinha bem curtinha, e aí a gente já consegue identificar alguns alunos que trazem esse tipo de situação, né? E aí, daí começa a desenvolver a alienação parental. Mas, doutora, isso não é comum? Mas dentro de que parâmetro é comum? E dentro de que parâmetro a gente consegue identificar que começou uma alienação parental? A hora que a criança passa a ter determinados comportamentos ruins, tá? Passa a não produzir, a não se relacionar com outros coleguinhas, ou ter comportamentos muito mais trágicos, que a doutora até trouxe aqui para mim, a doutora Mona Lisa, e depois a gente vai falar sobre isso um pouquinho também. Bom, essas são as situações mais comuns e mais
subjetivas, mais fáceis de serem resolvidas. Muitas vezes a gente nem precisa chegar efetivamente num processo judicial de alienação parental. A gente não precisa ingressar aí com uma medida urgente ou com incidental, tá bom? Mas existem situações muito mais graves, que aí são realmente aquelas situações aonde um dos genitores ou aquele que cuida da criança, que pode ser o avô, um tio, passa a impedir que essa criança tenha relação familiar com outras pessoas, com um avô, com uma avó ou com o pai ou com a mãe, enfim, depende da situação, né? Eu vou tentar, para explicar aqui de uma forma geral, falar de pai e mãe, mas eu quero que fique claro que pode ser em outras situações, tá? Avô, então, assim, avó. imagina um avô e uma avó, um tio né? É muito comum, essa também é comum. A mãe solteira ou a mãe que teve um filho e o pai não se casaram, eles não têm uma relação. Só que essa mãe, ela tem um irmão. E esse irmão cria aquela criança como se fosse filho dele. Não é filho dele, é filho do outro. Só que ele não admite que o pai opine, né? Então ele passa a criar alienação. É comum isso. Então, assim, fala, quando que o tio pode praticar alienação? Nessa situação. Então, é comum, tá? É só para vocês entenderem que existem várias vertentes aí, principalmente no judiciário. Bom, quando acontece alienação parental, tá? Olha, eu tô já lendo as perguntinhas aqui, gente, não resisto. Daqui a pouco eu respondo para todo mundo, tá bom? Boa noite, gente. O que acontece nessas situações? Principalmente entre pai e mãe. Eles começam, e tudo depende da idade da criança, que a doutora vai também conseguir determinar isso de uma forma mais clara. Mas até os 7 anos de idade, ela tá fazendo o quê? A criança, de 0 a 7, ela tá criando a personalidade dela. Imagina uma criança de 0 a 7 anos sofrendo alienação parental. Ela ainda, quer dizer, nem sei se esse número mudou, né? Mas ela ainda não se identifica como um ser individualizado. Ela entende que ela faz parte daquilo, ela faz parte do pai e da mãe. Ou ele, sabe, é difícil para a criança identificar que ela é separada dessas pessoas. Imagina essas duas pessoas brigando e colocando essa criança. A mamãe não gosta de você, o papai não gosta de você, o papai não cuida de você. Isso causa uma situação psicológica para as crianças muito grave, né? Do 7, aí tem as etapas, não vou entrar nesse método porque eu não tenho esse conhecimento tão técnico e a doutora Monalisa pode até me ajudar nesse sentido. Mas, de acordo com a faixa etária, tem características específicas que podem desenvolver e criar aí um adulto problemático, um adulto que terá grandes chances de se tornar até criminosos por conta de uma atitude que não era necessária, né? Então, o que aconteceu? Lá em 2010, foi promulgada uma lei para proteger e tentar evitar esse tipo de atitude, né? Demorou. A lei é nova, né? Nós estamos em 2020. Falei, nossa, doutora, né? Como assim? 2010 uma lei de 10 anos, ela é nova, razoavelmente nova, infelizmente, porque olha só, a criança que nasceu aqui, ela tem 10 anos, né? Ela tem 10 anos. Imagina que nós temos hoje crianças de 20 anos, né, ou adolescentes, ou adultos, né, de 20 anos, que não tinham essa lei para proteger ele. Né? Então, olha a geração aí crescendo. 10 anos é pouco tempo, né? Então, nós temos aqui uma lei, que é de 2010, que vem para justamente evitar esse tipo de situação, ou pelo menos minimizar o risco dessas situações de alienação parental. Quando um casal ou alguém percebe que existe essa situação de alienação parental, tem que procurar, gente, um advogado para que a gente tome medidas para proteger essa criança. Veja, não tem nada a ver com a proteção da mãe, não tem nada a ver com a proteção do pai, não tem nada a ver com vocês, né? Mas com uma criança, né? Com aquela criança. Então a gente tem que proteger quem? A criança. É muito comum as pessoas falarem assim, mas ele está fazendo alienação parental. E às vezes não está. É a pessoa que está realmente pensando nessa situação.
Mas é muito comum, desculpa, é muito comum as pessoas não perceberem algumas coisas, como eu disse lá atrás, né? Dá mais presente, deixa ele ficar sem, a criança ficar sem escovar os dentes, deixa dormir até mais tarde. Doutora, isso não é alienação parental. Existem situações que, como a Esther falou, o seu pai está sendo aquela vagabunda. Você não vai lá na casa dele porque você não vai ter contato com essa mulher. Isso é grave, né? Assim como tem o pai. Imagina, sua mãe vai casar com outro homem, vai colocar um homem dentro da casa que eu morava. Você não vai lá, né? Também tem aquele pai que pede a guarda da criança. E aí ele diz o seguinte: ela sai com tudo que é homem. Né? Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Exemplos tem milhões aqui. Então, me pediram aqui uns exemplos, tem milhões. E tudo isso. Finais de semana que quando a criança tá com o pai vira para a criança e fala: esse final de semana você tá com o papai, mas sabe o que a sua mãe tá fazendo? Sua mãe tá lá, saiu, foi beber com as amigas dela, preferiu sair com as amigas do que ficar com você. É coisas assim que me ligam para reclamar. E são comentários desnecessários, porque o que a criança tem a ver com isso? Né? Tem muita questão do comprar. O adolescente, é muito comum alienação parental na seguinte situação de adolescente, tá? Eu vou morar com meu pai, porque na casa do meu pai eu tenho videogame. E na casa da minha mãe eu não tenho. Aí o pai vai e compra o videogame de última geração e fala: vem morar comigo, porque eu tenho um videogame. Isso é alienação parental. Não é assim que funciona, né? Bom, aí nós temos... Isso a gente está falando de guarda unilateral, né? E a gente também tem a questão da guarda compartilhada. A guarda compartilhada é diferente do que todo mundo... Eu vou entrar bem rapidamente nesse assunto. A guarda compartilhada é diferente do que muita gente entende. Fica metade do tempo com o pai, metade do tempo com a mãe. Não funciona assim. A internet. Por que não funciona assim? A guarda compartilhada, ela significa que o casal, os genitores, tomam decisões em relação àquela criança, aquele menor, em conjunto. Mas a coabitação é de um. Entende? A criança ela tem que ter rotina. Principalmente criança pequena. Ela tem que ter rotina. E o outro genitor que não reside naquela... Né, com a criança, tem direitos a visitas e tem direito à participação, tem direito de pegar essa criança e levar para casa dos avós, conviver com aquele outro genitor, entende? Isso é direitos, são os direitos das crianças. Bom, enfim, a guarda compartilhada é muito confusa. Quando chega alguém lá no meu escritório falando: eu não quero guarda compartilhada, você fala: não, calma. Não, porque eu não quero que ele fique 15 dias na casa do pai, 15 dias, ou na quarta, quinta e sexta, na casa do pai, porque eu moro na Zona Leste, ele mora na Zona Norte. Não, para. Já começa daí, para. E aí, quando o casal começa a discutir a guarda compartilhada, começa a alienação parental. Eu percebo que 90% dos casos que chegam no escritório, a criança já está sofrendo alienação parental por conta da discussão da alienação parental. Da discussão da guarda compartilhada, perdão, da guarda compartilhada. Então, assim, a primeira coisa, tá, que precisa ficar claro, a guarda compartilhada, a criança tem a coabitação com um dos genitores, ela precisa ter regras, e o outro vai ter direito de visitas, como era lá a guarda unilateral, é a mesma coisa. E existem casos, pouquíssimos, raríssimos, que deram certo, de pais, por exemplo, que moram no mesmo prédio, decidiram se separar, aí eles falaram assim: não, então a gente vai morar no mesmo prédio, porque eu quero ter o mesmo contato com as crianças que você. Beleza, um mora no andar, outro mora no outro, os pais se dão super bem, não tem problema, a criança fica de segunda, terça e quarta com quinta, sexta, sábado com o outro, domingo eles discutem lá, cada um se reúne, a família inteira. Acontece. Isso pode acontecer também. É uma modalidade de guarda compartilhada, mas não é a mais comum. Tá? Normalmente, quando há uma separação, há uma briga, e a criança ela vira o quê? O troféu. Daquele que mediu força e ganhou mais e ganhou menos. E aí, isso causa uma série de problemas psicológicos e cada idade tem uma diferenciação, mas o problema é o mesmo, né? O adolescente, como eu ia dizer, eu acabei cortando, é muito comum o adolescente virar e falar: vou morar com o papai.
estou bravo com você, bem que o meu pai disse que você era uma vagabunda, ou eu não quero mais ir para casa do meu pai, eu não vou mais lá, porque lá na casa do meu pai, ele não deixa eu sair do final de semana. Ou ele não me empresta o carro, porque normalmente a mãe empresta o carro, né? Pro adolescente, mais do que o pai. Isso também é uma estatística, tá? Os adolescentes que não têm habilitação normalmente pegam os carros das mães e não dos pais, tá? Isso é uma outra estatística interessante. Então, assim, a mãe acaba cedendo para conquistar aquele adolescente mais do que o pai. Ou o pai cede para conquistar o adolescente e fica naquela briga entre ambos, né? Comum também o pai, isso é comum, tá? Eu vou para casa do meu pai porque meu pai deixou eu beber. Então eu quero morar com ele. Olha a gravidade de uma situação dessa, gente. A gente está aqui, na verdade, Kátia... Eu trouxe 2 pontos ilícitos, tá? Na verdade, Kátia, eu acho que nós, como advogadas, que recebemos esses questionamentos, estamos fazendo uma consulta com a Mona Lisa. Porque você viu, Mona Lisa, como que chegam os problemas para nós e a gente está tudo despejando tudo em você. O que você acha de tudo isso? Bom, eu não consigo ver se alguém mandou alguma pergunta, tá? Então, eu só estou conseguindo ouvir o que vocês estão me dizendo. E estou ouvindo os relatos da doutora Carla. Mas, assim, eu acredito, com base em vivências de clínica e com a psicologia, que o olhar, independente do conflito de pai, mãe e a pessoa que esteja cuidando desse menor, o olhar de respeito, o olhar de cuidado primordial com esse menor, ele tem que vir antes de qualquer coisa, tá? Se alguma das partes não tem esse discernimento, algum poder além deles, como um assistente social, a escola, outros adultos que tenham contato com essa criança, têm o dever de garantir a segurança dessa criança, tá? Segurança física, segurança mental e emocional. Então, fica muito complicado se a criança ela está num ambiente totalmente vulnerável, que não tem escola, que não tem nenhuma garantia que dê a ela essa segurança de que ela vai curtir, viver e de forma saudável a infância e a adolescência. E assim, independente da idade, tá? Independente da idade, o problema ele é o mesmo. Ele vai haver os desdobramentos, por quê? Quando a criança ela é muito pequena, ela não tem realmente noção do perigo que ela está correndo. Ela sente a insegurança, mas ela não tem noção do perigo. Então, ela vai vivendo como se aquela realidade fosse normal, fosse comum para ela, tá? Então, ela vai ter contato com a gravidade do que acontece com ela na adolescência e no meio da escola. Então, o olhar do professor, o olhar do ambiente escolar, o olhar de um assistente social, primeiro, antes de chegar no psicólogo, antes de chegar no advogado, antes de chegar em qualquer outra esfera, é primordial. Porque, muitas vezes, o adolescente ou a criança, ela não vai manifestar uma atitude de raiva, uma atitude agressiva. Ela pode ter um embotamento emocional, ela pode ser aquela criança tímida, aquela criança que a boazinha, que não brinca. Então, é muito mais difícil olhar para uma criança dessa do que uma criança que expressa seus sentimentos com raiva e com agressividade, tá? Então, é muito mais complexo mesmo, porque cada criança, cada adolescente, ele vai ter o seu desdobramento particular, entendeu? Não é porque ele tem 7 anos, o outro tem 15, o outro tem 18, não. Cada indivíduo, por mais que seja novinho, né, uma criança de 6, 7 anos, 4 anos, ele vai ter a sua forma muito particular de reagir aos acontecimentos do meio que ele vive, tá? Então, seria muito legal se as pessoas fizessem alguns questionamentos para que a gente pudesse fazer algum desdobramento aqui de respostas para que todo mundo entendesse. Porque, por exemplo, às vezes a gente comete alienação e não tem noção de que aquilo é, tá? Uma alienação. A partir do momento que a gente entende que a alienação
é tudo que desrespeita o outro, seja esse outro uma criança, ou um adulto, ou um adolescente, isso é uma alienação, tá? Então, assim, a criança, sim, até os 7 anos, ela está em formação de perfil psicológico, mas a vida inteira ela vai estar em transformação. O período mais crítico é entre 1 e 7 anos, tá? É onde ela realmente vai entender o mundo, como ela, as origens dela, o primeiro núcleo, que é o núcleo familiar, onde ela nasceu e cresceu. Então, esse núcleo, ele tem que ser o mais seguro possível, ele tem que ser o mais afetuoso possível. Se não tiver condições dessa criança se desdobrar nesse núcleo seguro, ela tem que ser retirada imediatamente e levada para um outro lugar que garanta a ela essa segurança, tá? Para que ela tenha uma evolução de ensino, de educação, para que ela tenha uma evolução de saúde física mesmo e psíquica. Então, existem uma gama de possibilidades que abraça esse adolescente e essa criança, tá? Então, assim, é um assunto muito complexo que não é de fácil explicação, olha isso, isso e isso. Não. Porque está tudo imputado no comportamento dos adultos, né? Mas desde que exista um olhar do mínimo respeito de alguma esfera, esse adolescente ele tem que ser garantido que ele seja retirado desse conflito imediatamente. Eu posso ler uma pergunta? Claro, por favor. Aqui, a pergunta do Gessé, tá? Essa questão é muito importante de ser debatida. Eu queria que vocês falassem como trabalhar a alienação quando ela vem de um padrasto ou madrasta. E aí? Bom, Gessé, um abraço. Gessé é uma amiga Tem muita gente também mandando beijo aqui, viu, tenho Mona? certeza que... E eu mando beijo para todos. Eu não estou vendo ninguém, mas eu estou sentindo que estão todos aí, os meus colegas de profissão, os meus amigos e muitas pessoas que sabem que eu estaria aqui falando com vocês. Então, eu agradeço o carinho de todos, tá? E essa energia, essa egrégora é muito positiva. Bom, é muito comum quando as partes se separam e casam novamente, tá? Então, assim, o que você mais vai ver recorrência é de primeiro, tá? Uma das partes que é a separada se sentindo incomodado porque esse cônjuge já está construindo a vida com outra pessoa. Então, seja a esposa com outro companheiro, ou o ex-marido com outro companheiro, né? Com outra esposa. Então, assim, a pessoa que for casar com essa parte que está separada, primeiro, ele tem que entender, ou ela, que existe uma criança, que antes dele ter essa pessoa tem um passado, e esse passado teve um fruto. Então, tudo é uma questão de conversação, né? Então, assim, essa mulher ou esse homem que vai casar novamente, ele tem que deixar muito claro para a outra parte que ele tem um filho, porque não existe ex-filho, não existe ex-pai. Existe ex-marido, existe ex-esposa, mas não existe ex-filho, né? Então, uma vez que você teve um filho com alguém, é para sempre. Independente de você estar casando com outro ou o que você escolher para a sua vida. Então, a pessoa que for entrar na sua vida, ela tem que ter consciência de que existe uma criança e que aquela criança precisa de cuidados de todos os lados. É um pacote. Então, assim, se eu sei que eu não vou dar conta de ser madrasta ou padrasto daquele indivíduo, eu nem deveria entrar nessa situação. Porque você concorda que é uma responsabilidade que a outra parte também pega? Então, assim, ao invés de ser 2 cônjuges responsáveis por uma criança, passam a ser 3 adultos responsáveis por aquela criança. 2 diretamente, porque são pais,
e um indiretamente por ser o novo cônjuge de uma das partes. Então, assim, em tudo, gente, em tudo, o olhar de respeito e preservação em todos os aspectos e esferas dessa criança, ela tem que ser garantida. Independente desse pai e dessa mãe ter casado novamente, tá? Então, é uma consciência do próprio pai e da própria mãe que o meu filho, ele tem que ser preservado, independente de eu casar com quem quer que seja, entendeu? Primeiro é a criança. E é difícil eles terem essa consciência, né, Mona Lisa? Eu recebi uma pergunta aqui, que me chocou, inclusive, eu queria colocar ela aqui para a gente, tá? Só para que vocês entendam, a Mona Lisa ela não está com acesso às perguntas, por quê? A Esther está acompanhando uma página pelo Facebook, que é o Descomplicando o Direito com Esther Aguiar, e eu estou acompanhando a página TS Advogados, tá? Porque nós estamos transmitindo nas duas páginas. Então, se fizerem algumas perguntas no Descomplicando, que eu não consiga ler, e algumas na TS que eu não consiga ler aqui, se quiserem até, mandem para mim da TS que eu leio, e ela lê também lá no Descomplicando. Então, nós estamos com duas páginas, mas a Mona Lisa ficou meio sem verdade, ter como responder imediatamente, é bom tá falar, bom? né, Cássia? É bom falar que nós estamos numa plataforma nova, nós estamos testando, então para nós também é novo e a gente não estamos nos familiarizando, mas ficaremos boas em breve. Já. Bom, vamos lá. A pergunta é da minha querida amiga Milk, tá? Ela falou que ela não sabe mais o que faz, porque ela se dá muito bem com o pai da criança, muito bem. Só que ocorrem alguns episódios gravíssimos, tá? Por exemplo, houve uma circunstância, uma situação específica que ele permitiu que a criança entrasse numa piscina no frio e ela teve um derrame pleural por conta disso. E assim, ela passou 15 dias na casa da criança, uma coisa assim, e a criança chegou a engordar 2 quilos, porque a alimentação não é correta. Veja, o que ela diz, eu não tenho um problema de relacionamento com esse pai, mas ao mesmo tempo, talvez ele não tenha cuidados, a criança tem 5 anos, tanto quanto os cuidados que eu tenho. Nesse caso de derrame pleural, de uma situação assim, eu vou falar juridicamente, mas depois eu vou abrir aqui para a Mona Lisa me ajudar a responder essa questão, tá bom? Mas assim, nesse caso específico, pode ter sido um acidente, a gente tem que avaliar, obviamente, mas é uma situação de maus tratos, né? Pode também ser considerado uma situação de maus tratos. Então, o que eu te peço? Para que a gente converse com um pouquinho mais de detalhamento nessa situação, porque é muito grave, né? Esse relato é muito grave. Então a gente teria que estudar essa história, exatamente como aconteceu, quais foram as circunstâncias, para que a gente possa tomar uma medida, seja ela judicial, enfim, mas que precisa ser tomada uma medida aí para evitar esse tipo de coisa, porque, como a gente vem dizendo, o cuidado da criança é essencial, né? O que acontece numa situação de maus tratos? Eu vou trazer. Então, quando um dos genitores pratica maus tratos, ou uma surra, ou permite que a criança entre num risco muito grave, né, de perder, até correr o risco de perder a vida, uma situação dessas, a gente pode pedir até uma medida protetiva, né, um afastamento daquele genitor da criança. Veja, esse afastamento, ele não quer dizer que ele não terá contato com essa criança, ele terá contato, a outra pessoa terá contato com a criança, porém um contato assistido, supervisionado, tá? E isso a gente tem como fazer pelo Poder Judiciário, né? Mas é óbvio que essa criança vai ter que passar por uma perícia psicossocial, um reenquadramento, tem uma série de circunstâncias que a lei, inclusive, determina, mas é totalmente possível a gente pedir o afastamento de um genitor que chega a ser nocivo àquela criança de alguma forma, tá certo? Eu trouxe esse episódio aqui, não sei se foi isolado, se é corriqueiro, eu vou ter que entender um pouquinho mais da história, mas para trazer um maus tratos, tá? Essa situação de maus tratos, de um que eu não estou dizendo
especificamente dessa, tá? Eu trouxe isso como gancho. Mas situações de maus tratos, doutora Monalisa, como que funciona para a criança? Porque a gente está falando da alienação, um fala mal do outro, até aí gera uma série de situações psicológicas, sem dúvida nenhuma. Mas quando a gente chega numa situação até mais grave, né? Quais seriam, assim, as medidas que a gente poderia tomar na esfera psicológica, mesmo na esfera médica? Então, o que acontece? A gente vai ter várias situações aí. A gente vai ter denunciação caluniosa, tá? A gente vai ter vários aspectos desse conflito que precisa ser estudado com cautela. No caso dessa senhora que falou, como é o nome dela? O nome dela é Miyuki. A senhora Miyuki. No caso da senhora Miyuki, eu acredito que cabe, já que ela tem uma relação amigável com este pai, conversar com este pai e dar para ele um alerta verbal, em primeiro lugar, tá? E falar para ele, olha, como já aconteceram episódios, eu não vou mais permitir, enquanto a criança não se estabilizar, não melhorar, eu não vou mais permitir que você cuide. E uma vez que aconteça novamente, eu vou ser obrigada a tomar outras atitudes drásticas. E realmente cortar toda a liberdade que você tinha com a criança. Ou seja, ter uma conversa com ele de entendimento para que ele tenha a reflexão de que o cuidado que ele está tendo com uma criança de 5 anos não está sendo suficiente para sobreguardar a criança. Tá? Isso é uma coisa. E esse bom relacionamento, ele tem que continuar existindo, entendeu? Até chegar à esfera jurídica, que é onde eu acredito que realmente azeda tudo, porque o outro lado vai entender de que é uma guerra, né, uma disputa agora de quem vai ficar e de quem não vai ficar, que não deve ser o caso da senhora Miyuki. Então, eu acredito que tem que haver uma conversa amigável e a outra parte entender de que o cuidado que estava tendo até aqui não está sendo suficiente para manter a criança saudável. Então, cabe, sim, uma conversa antes de chegar nessa esfera jurídica. Eu tenho mais 3 Só desculpa fazer o parênteses. Sim, pode. Só um parênteses nessa questão. Uma coisa que eu acho, já fiz e é muito interessante, é justamente tentar uma conciliação entre os genitores, tá? Dentro de um consultório de psicologia ou num escritório até de advocacia, onde participem um advogado, que seria um mediador, junto com um psicólogo e as partes. Muitas vezes a gente tem resultados extremamente significativos. Porque essa conversa que nós estamos tendo aqui, imagina tendo com os 2 genitores numa situação dessa. Olha, eu acho que ele não está cuidando, aí eu acho que ela não está fazendo. E isso pode ser muito produtivo. Esse serviço, inclusive, a gente também presta, tá? Observações. Isso. Então, porque ambas as partes vão se colocar. Porque, de repente, ele pode estar tendo atitudes que involuntárias, inconscientes, de que realmente não está fazendo bem para a criança. E pode não ter sido realmente de propósito, eu vou maltratar essa criança, sabe? Então, cabe conversar, cabe se entender. E aí, ela sentindo que realmente não existe uma consciência de cuidado, de sobreguardar a saúde dessa criança que só tem 5 anos, aí sim, vai para um próximo passo e retira o poder desse pai de ficar com essa criança, tá? Então, vamos para outra parte. Ela só fazer o comentário dela. Ela respondeu aqui que ela adorou a ideia, porque ele tem 10 anos a mais que ela e disse que ela não sabe fazer nada. Foi a resposta da Miyuki, tá bom? Eu acho que deveria continuar, sim, essa boa relação com esse ex-marido, tá? Até porque isso vai refletir na criança, sim, tá? E isso é fundamental. E o próximo passo, caso ele não mostre consciência de um cuidado maior, aí sim, tomar uma providência mais drástica, tá? Agora, voltando
Ela diz o seguinte, que ela gostou da ideia de fazer uma conversa, né, uma consulta com um advogado e um psicólogo, ela e ele, porque isso talvez esclareceria várias dúvidas dela. É isso que ela está colocando aqui. Bom, nós Tá temos aqui bom? a Era... Mona E Lisa, agradeceu bastante. chamamos ela. Eu tenho 3 perguntas aqui. Quando for o momento, por favor, me avisem, tá? Pode falar. Tá, deixa eu só fechar aqui o raciocínio que eu ia começar e concluir. A gente só tem que tomar um cuidado, porque dentro desse tema alienação parental, a gente tem algumas situações, tá? Como, por exemplo, calúnia e difamação. Uma das partes acusar o outro, por exemplo, de abuso sexual e não ser verdade. Então, essa questão é uma questão muito delicada que tem que ser estudada com muito cuidado, tá? Sem levar a criança e o adolescente para um nível de estresse tão grande nessa investigação, falar com psicólogo, falar com psiquiatra e falar com advogado, que é um ambiente que não é para criança. Mas essa investigação tem que ser feita com os pais. Porque uma pessoa, quando ela mente, a gente sabe que ela está mentindo, porque a gente tem técnicas para saber que ela está mentindo, tá? Então, a pessoa que acusa o outro, achando que, com mentiras, achando que aquilo ali vai gerar um benefício de alguma forma para ela, isso vai ser descoberto, desde que o profissional seja sério, tá? Desde que o profissional tenha uma qualidade no seu trabalho. Ele vai descobrir aonde realmente está a mentira, aonde está a verdade, aonde esse adolescente, essa criança está sofrendo realmente um perigo eminente, sem que precise colocar esse menor numa situação vexatória, numa situação realmente pior, ruim para ele em saúde mental, tá? Então, assim, um adolescente, uma criança, que ele está nesse meio adoecido de conflito, e é levantada uma suspeita de abuso, seja abuso sexual ou qualquer tipo de abuso físico, tá? Que vai para além também da esfera psicológica, isso tem como ser detectado imediatamente, tá? Sem que precise colocar o adolescente ou a criança nesse ambiente vexatório. Isso é fundamental, mas existe uma investigação, tem que ser levantada essa suspeita de forma responsável, chamar as partes interessadas e as partes que estão envolvidas, e é através dessas partes que vai acontecer as primeiras investigações, tá? Através de testes, de N formas. Vamos lá, eu tenho uma lista aqui. Posso começar? Pode. Vamos lá, Domênica, um beijo. Obrigada pela sua pergunta. Domênica, um beijo. Estou aqui, querida. Doutoras, o que devemos fazer quando observamos uma situação delicada, como uma dessas que foram comentadas, em que os pais estão agindo de forma prejudicial? Devemos denunciar? Se sim, para quem? Porque muitas vezes os pais não querem escutar outras pessoas, porque não entendem que estão incorretos. Pode falar. Sim, olha, veja bem, como a doutora Mona Lisa trouxe, muito bem qualificado, a gente tem uma série de segmentos, a gente não pode fazer uma denunciação caluniosa, engasguei, caluniosa, tem que tomar alguns cuidados. Mas, gente, pelo amor de Deus, se percebe que tem um ambiente nocivo, seja ele com por exemplo, uma agressão física entre mulher, né, o marido e a mulher, ou pior, com maus tratos de criança, imediatamente denuncie a autoridade policial. Por quê? A autoridade policial tem competência para investigar se realmente aquela situação está sendo efetivamente, que vem ocorrendo efetivamente daquela forma que chegou a denúncia. Detalhe, tá? Pelo 151, se eu não me engano, é 151, você não precisa se identificar, simplesmente faça a denúncia, tá? É importante, tá? Porque imagina um maus tratos de uma criança, você tomando ciência, né, e não podendo, tem que
imediatamente comunicar. Quando a gente fala de alienação parental, é mais difícil de um terceiro perceber isso, tá? Porque é óbvio que não existe essa agressão de forma tão explícita, né? Quanto maus tratos. Ela é um pouquinho mais sutil, porque ela se trata mais do relacionamento ali interno entre pai, mãe, criança. Mas quando se chega a uma situação de maus tratos, aí a gente tem que realmente denunciar para a autoridade policial. Sim, gente, não podemos esquecer que a criança é uma pessoa humana em desenvolvimento. Ela precisa ter um aparato ser resguardada de forma integral para que ela cresça num ambiente sadio, com condições físicas, psicológicas adequadas, tá? A criança e o adolescente, eles têm prioridade absoluta em qualquer tipo de atendimento. Então, atenção, são muito especiais. A constituição da prioridade absoluta para eles. Daí, você consegue entender a importância de um crescimento harmônico e sadio, tá? Muita atenção, qualquer hipótese suspeita de maus tratos, denunciem, tá? Eu vou para a próxima. Posso fazer uma resenha? Posso fazer apenas uma resenha? O número é 181, diz que denúncia. Desculpa, eu falei 151, estou corrigindo, 181, acabei de pesquisar. A Renata mandou uma pergunta. Renata, linda, um beijo. Obrigada, viu, por estar nos assistindo. Renata. Quando uma família tem um filho adotado e posteriormente nasce um bebê, pode ocorrer alienação, ainda que inconsciente? Como agir? Mona Lisa. Então, a questão emocional, afetiva, ela independe se a criança ela é adotada ou se ela é concebida, tá? Do ventre. A questão é, quando existe filhos, aí é muito intrínseco. Você tem que visitar os seus próprios sentimentos. Eu amo essa criança como meu. Será que porque eu tive um outro filho, eu vou amar menos? O amor, ele não tem como medir, porque um é adotado e o outro é do ventre. Então, uma vez que eu tive um filho do meu ventre e começo a questionar o amor que eu tenho para com o outro que é adotivo, na verdade, eu nunca amei essa criança, tá? Então, eu tenho que realmente amar uma criança, eu tenho que visitar realmente o meu amor, o meu sentimento, o meu instinto materno. Se eu estou preparada realmente para essa adoção, se eu estou preparada realmente para assumir uma criança como minha, como nascida do meu coração. Simplesmente vão ser filhos concebidos em lugares diferentes, um do útero e o outro do coração, tá? Se caso essa pessoa se sentir nesse conflito de sentimentos, eu amo mais o meu filho do ventre ou eu amo igual com o meu filho do coração? Eu aconselho que você acalme os seus sentimentos, porque a maternidade ela é um turbilhão de sentimentos e emoções, né? Então, acalme as suas emoções, procure uma ajuda psicológica para você entender o seu momento de maternidade, tá? Para você entender a importância dessas crianças na sua vida realmente e começar a desenvolver as suas capacidades de maternidade de igual para igual, os dois, ok? Se essa criança adotada, ela tiver uma idade a mais do que o seu filho, né? Seja, eu acabei de ter essa criança, o bebê, ele requer mais atenção da mãe, mesmo que os dois fossem do útero. Você vê muita situação de mãe que tem filhos com 6, 7 anos ou até mais e acaba dando à luz a um segundo, terceiro filho e toda a atenção daquela família, daquela mãe vai para aquele bebê, porque é natural. O bebê, ele precisa de mais atenção, é natural. Isso não quer dizer que a mãe ame mais aquele filho que acabou de nascer do que os outros filhos. Conflitos entre pais e filhos com relação a sentimentos vão ocorrer. Mas a gente tem que entender, enquanto adultos, o que são esses conflitos. Como
como eu posso gerenciar os meus sentimentos e os meus conflitos? Se eu não tenho capacidade emocional de gerenciar sozinha, eu vou procurar ajuda especializada, para que eu entenda o meu momento de maternidade, para que eu entenda como eu vou cuidar desse meu momento, como eu vou gerenciar os meus sentimentos, e assim poder ser uma boa mãe, uma boa amiga para os meus filhos, um bom ser humano como modelo para os meus filhos. Vamos lá. Porque a gente tem que pensar uma coisa, só para arrematar, a gente tem que pensar uma coisa aqui, gente. Nós, enquanto adultos, pais, mães, cuidadores, né, avós, tios, a gente tem que entender que nós estamos formando os futuros adultos. Então, quanto mais for qualidade essa infância, quanto mais qualidade eu tiver no desenvolvimento dessa criança, desde bebê, eu vou ter um adulto muito mais preparado para uma sociedade. E a gente tem que quebrar um ciclo vicioso de pessoas adoecidas para a sociedade, tá? De educação que a gente vem tendo desde sempre, com alguns equívocos. Então, quanto mais a gente se entender enquanto adultos, enquanto pessoas que sentem o mundo, a gente vai saber como educar, como cuidar, porque criar não, porque a gente cria bicho, né? A gente cria plantas. Então, como educar seres humanos, como preparar seres humanos, desde a barriga até a fase que sai de casa. Porque quando a gente concebe uma criança, essa criança ela já sente o mundo. Ela sente o mundo através da nossa pele, ela sente o mundo através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do que a gente fala, do que a gente sente. Então, como eu estou preparando essa criança que ainda está no meu ventre, que vai sair e vai ser cuidada por mim? Qual é a minha responsabilidade com essa maternidade, sabe? Pronto. Só uma pergunta que eu tenho. Ótima. Nós temos duas perguntas. Tem duas perguntas e o nosso tempo estourou. Então, eu vou ler as duas, tá bom? E aí você explana em uma oportunidade só, tudo bem? Pode ser? Okay. Sandra, um beijo. Obrigada, viu? Mona Lisa, beijo, quando Sandra. o pai não faz questão de ver e visitar o filho, e a criança sente falta do pai, como a mãe pode auxiliar no desenvolvimento da criança sem praticar alienação parental? Outra pergunta provavelmente vai para a doutora Kátia, né? É para nós. Jane, um beijo. Obrigada pela pergunta, viu, sua linda? Em tempos de quarentena, como fica a questão da visita de final de semana? Uma vez que essa transição de residências poderia comprometer a eficácia do isolamento social. Proibir a visita poderia ser considerado alienação parental? Gente, essas são as duas últimas perguntas que eu vou fazer, porque o nosso tempo estourou. Mas nós podemos falar de alienação em uma outra oportunidade, tá bom? Vou dar o espaço para a Mona responder, para a doutora Kátia, e nós vamos encerrar. Essa pergunta da Sandra é muito linda, porque o que acontece? A criança, ela entende, ela pode não ter consciência do que realmente está acontecendo, a gravidade do que está acontecendo em torno dela, mas ela entende que alguma coisa não vai bem, que alguma coisa está fora do normal. E essa mãe, ou essa tia, ou essa avó, a pessoa que cuida dessa criança, ela tem que ser, entre aspas, muito honesta, tá? Com muito afeto. Então, ela tem que conversar com a criança. Ela tem que dizer para a criança que não tem problema nenhum com ela, não é ela o problema, tá? O problema está na cabeça dos adultos, que tem 1000 coisas para fazer. Então, assim, ela tem que achar uma forma muito afetuosa de dizer para essa criança que é a mãe, ela e quem convive com ela, tá? E, de alguma forma, ela procurar suprir a carência que essa criança tem desse pai, essa figura paterna, de certa forma, porque realmente ela não vai ter esse pai, tá? Porque ele não quer. Então, por que colocar
ela tem que estar bem para ela se desenvolver, ela se sentir amada, independente dela ter uma figura paterna ou não. E se fosse também a questão da figura materna, e um pai nesse lugar de cuidador, tá? Essa figura que está cuidando dessa criança e educando, ela tem que ser muito difícil, clara, né? Claro eu acho que é uma situação muito difícil, porque tem que ter um jogo de cintura muito grande para não magoar a criança, já que a criança sente falta, né? Claro. Como é que vai falar, gente? Eu, como mãe, não sei como faria. Precisaria da Mona Lisa. É muito... Por isso que quanto mais você entender os mecanismos de como você acessa essa criança, e quanto mais afeto você dá a ela, e eu estou falando assim, afeto sem recompensa, porque ele não tem o pai, eu vou dar esse brinquedo, não é isso. Eu estou falando de afeto mesmo, de olho no olho, de chamar a criança para perto e mostrar para ela, passo a passo, de que desde o começo ela é amada. Porém, vai ter alguns momentos da vida que ela não vai ter tudo, ela não vai ter as pessoas que ela ama perto, por N razões. Então, também seria muito interessante ter a ajuda de um psicólogo aí, tá? Para poder conversar e mediar todo esse conflito na cabecinha dessa criança ou adolescente. Doutora Cá, plano sobre as visitas? Só fazendo um link, nesse caso, nós temos uma outra característica aí que a gente pode falar até em uma outra situação, que é o abandono afetivo, tá? Juridicamente, nós teríamos aí a caracterização de um abandono afetivo que gera outras consequências que a gente não é matéria aqui, mas existe sim essa matéria de abandono afetivo, que seria esse caso do pai não querer o contato e tudo mais. Porque só fazendo um adendo, porque assim, o poder judiciário, né, os advogados, os juízes, eles podem judicialmente forçar esse pai ou essa mãe a dar uma atenção para esse filho. Mas o amor puro, o amor deliberado, ele não vai ter, entendeu? Ele não vai ter. Então, de alguma forma, quem está educando, quem está cuidando dessa criança e preparando essa criança tem que estar preparado para suprir esse amor. Então, é amar duas vezes, é querer duas vezes, se desdobrar em duas pessoas para que esse projeto... E quando a gente ama o filho, a gente faz isso mesmo, né? A gente ama duas vezes, a gente se desdobra, né? Eu, pelo menos. É verdade, doutora. Então, assim, de forma rápida, e eu sei que precária pela correria, eu espero ter respondido. E deixa aqui meu abraço. Mona, eu adoro nossas lives, sabe por quê? Porque é a minha sessão de terapia. Eu adoro. Eu fico tirando as minhas dúvidas com a Mona. Não, e falar com a Mona é uma delícia, né? A gente vai e perde o tempo, porque a gente fica assim, encantado. É uma delícia conversar com ela. Gente, só respondendo... Eu fico absorvendo aqui o que dá para fazer em casa, sabia? Como é que eu cuido da criança. Não, é uma delícia conversar com ela. Só rapidinho, então, como funciona? Não existe uma legislação específica para tratar da pandemia em relação à visita, tá? Porém, o Código já diz, lá na Guarda Compartilhada, o Código Civil, 1583, o artigo, diz o seguinte, que tudo é em prol da criança. Gente, vamos ter um pouquinho de consciência, não é verdade? A criança, ela coabita com a mãe, ou ela coabita com o pai. Num momento que é pra gente ficar em casa, faz algum sentido essa criança sair do lar para ir visitar o outro? Não faz. Tá? Então, é uma questão de conversar, de fazerem esse contato que nós estamos tendo agora, né, por vídeos e tal, e depois, quando essa situação de pandemia e de risco minimizar, as coisas voltam ao normal e pode até ter um acordo, ele pode ficar uns 15 dias depois da pandemia comigo, né, e é uma questão, obviamente, de a gente administrar. Veja, quando a gente tem uma determinação judicial de visitas, ela é ipsilíteris? Não, ela pode ser alterada, né, a pedido ou em consenso.
tudo quando se fala de menor, tem que ser de acordo com os interesses da criança. A meu ver, como não existe legislação a esse respeito, tá? Não existe determinação. A meu ver, pessoalmente, como advogada de família, eu entendo que a gente não precisa colocar a criança em risco para ela visitar. Ela pode ter outros contatos durante esse período, sendo este contato mais próximo de visita negociado para um momento mais adequado. Sim, gente, eu quero. Tem muitos comentários aqui na página, tá? Muitos elogios para Mona. A Domênica fala, Mona Lisa completíssima. A Sandra concorda com os posicionamentos. Domênica Salvador, gente, que live é essa? Poderíamos ficar tranquilamente 2, 3 horas. Parabéns, doutoras. Domênica, obrigada, viu, pelo seu feedback. A Melissa fala, Mona Lisa, suas considerações são maravilhosas. Sandra, parabéns, excelente live. E a Melissa pergunta também, alienação parental pode ser praticada pelos avós? Pode sim, viu, Melissa? Pode sim. Muitos elogios. A Karina Ribeiro, doutoras, obrigada. Tema extremamente apropriado, abordado com muito cuidado, extrema transparência, permitindo um entendimento por igual. Show, parabéns. Gente, muitos comentários. Não consigo ler todos, mas eu agradeço de coração a presença de vocês, esse prestígio, mostra que nós estamos realmente fazendo um trabalho informativo relevante, e eu fico muito feliz, agradeço muito. Doutoras, considerações finais. Eu quero agradecer a presença de todas as pessoas. Jane, obrigada. De todos vocês, espero que essa nossa bate-papo rapidinho aqui tenha trazido para vocês algum esclarecimento, alguma coisa que solidifique, que esclareça o que é alienação parental. É lógico que é pouquinho, falar com a Mona Lisa é uma delícia mesmo, eu sou muito grata por essa oportunidade e quero agradecer a todos vocês. Boa noite, gente, acompanhe a gente nas páginas e podem mandar sugestão, se quiserem que a gente fale mais um pouquinho sobre esse assunto, a gente volta, mandem sugestões, perguntas, que nós vamos estar aqui à disposição para vocês, tá bom? Muito obrigada, boa noite. A gente adora falar. Adora, né? Não sei se vocês perceberam, mas a gente adora falar, né, Mona? Né, Kátia? Pode dar a sugestão que a gente gosta. Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer ao espaço da Esther, que sempre me convida, e eu estou sempre aqui. Quero agradecer também a doutora Kátia, tá? Quero agradecer a todos os meus amigos que participaram dessa live, todos, Gessé, Melissa, que também é uma grande advogada, todos os meus amigos psicólogos, Karina, Domênica, Sandra, todos que estão aqui, que eu não estou vendo, mas eu sei que estão. Muito obrigada pelo apoio. E também quero dizer que amanhã, às 20 horas, eu vou fazer a minha live no canal, na página @MS Consultoria e Treinamentos, e quem quiser também meus serviços, me contratar, por favor, entre em contato também com a doutora Esther Aguiar ou com a doutora Kátia, que chega até mim, tá? Por favor. Eu vou deixar o meu telefone aqui, que é o da MS, que é o 11 99248 3911, tá? Vocês me acionam também no direct da página @MS Consultoria e Treinamentos e no e-mail monalisa.consultoria@gmail.com. E foi um prazer falar com vocês. Espero ter outras oportunidades. Espero vocês todos. Eu estarei acompanhando a sua live amanhã, porque eu não marquei live só para te acompanhar. Tá bom? Não, e os seus dados, Mona, eu vou divulgar nas nossas páginas, tá bom? E o pessoal que precisa, se identificou com essa problemática, precisa de uma ajuda, a doutora Mona Lisa está aqui e ela pode nos auxiliar nesse sentido, tá bom?
Curta esse vídeo, Curta as páginas. se inscreva nas páginas, curta nossas páginas, para que você fique por dentro das próximas lives. Muito obrigada por estarem conosco e até a próxima. Daqui a pouco tem outra, viu, Mona? 22h30. Nós vamos falar de scammers. Ok. Como é que fala, Kátia? Eu falo errado. Como é que é? Scammers. Não, é scammers mesmo, tá certinho. Tá? Muito legal. Se você que está nos assistindo se interessou, quer saber do que se trata, fica com a gente 22h30, nós estamos aqui. Só vamos fazer um xixizinho, tomar água e volta. Até mais, gente. Beijo. Beijo. Obrigada, queridos. Tchau.